Olá, galera do YouTube, eu sou o professor Silvio Caminha, eu faço parte da equipe da Loja do Concurseiro e eu vim aqui para a gente bater um papo sobre uma legislação que vai cair no concurso público da Prefeitura Municipal do Moju, do município de Moju. Nós vamos bater um papo aqui sobre a Lei 405 de 89. Essa legislação é conteúdo programático para todos os cargos disponíveis no concurso da Prefeitura de Moju. Por quê? Porque ela fala sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, dos servidores do município de Moju. Então você vai ter, portanto, aí que essa lei dispõe sobre as tuas prerrogativas, os teus direitos, os teus deveres, se você se tornar um servidor da Prefeitura Municipal de Moju. Então, olha lá. Neste sentido, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Moju. Veja bem que essa lei, ela é de 89, mas claro que ela já sofreu necessariamente aí atualizações. Então vamos começar a bater um papo sobre no início dessa lei, a questão do provimento, a questão da posse, do estágio probatório, do exercício, portanto o início, no caso do procedimento de preenchimento dos cargos públicos municipais. Então vamos lá. Diz aqui, essa lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis de qualquer categoria do município de Moju. E os servidores públicos civis basicamente vão, no caso, ser detentores de cargos públicos, ocupantes dos cargos públicos. Então, toda administração direta, aí você tem quem trabalha no gabinete do prefeito de Moju, quem trabalha nas secretarias municipais, quem trabalha na guarda municipal, quem trabalha nas fundações públicas de Moju e assim vai embora. Artigo 2º. Para efeito desse estatuto, funcionário é a pessoa legalmente, olha isso aqui, legalmente investida em cargo público. E cargo público é o criado por lei, sempre criado por lei, em número certo e pago pelos cofres do município. Então, servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. E o cargo público criado por lei, denominação própria, número certo e pago pelos cofres públicos. Aí veja bem, o vencimento, a grana que tu vais receber, o vencimento dos cargos públicos obedecerá a níveis fixados em lei, asseguradas isonomias para cargos e distribuições iguais ou assemelhados. Isonomias é igualdade. Todos que têm a mesma escolaridade, por essa lei, devem receber o mesmo vencimento. E quando se fala de vencimento, vencimento é o quê? Vencimento é o salário básico pago ao servidor, ao funcionário, para cargos de distribuições iguais ou assemelhados, ressalvadas vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. Veja bem que eu não estou te dizendo, e não é isso que a lei também te diz, que todos que têm a mesma escolaridade devem ganhar o mesmo salário. É o mesmo vencimento. Vencimento é salário básico.
portanto, aí. Mas além do vencimento, você tem as gratificações, os adicionais, que isso vai depender da natureza de cada cargo, ok? Artigo 4º. É vedada a prestação de serviços gratuitos, a não ser aqueles que a lei autoriza também, né? No caso aí. Mas em regra, isso é a regra, serviços gratuitos, a Prefeitura de Moju, ela tem a vedação por lei necessariamente na prestação. Artigo 5º. Os cargos são considerados de carreira aqueles que vão admitir promoção e isolados, os que não admitem promoção. Artigo 6º. Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão ou atividade de igual padrão de vencimento. Então, note que aqui são conceitos, portanto, aí, né? Conceitos, né, que vão ser, no caso aí, durante a lei, que vão ser, portanto, detalhados, especificados. Artigo 7º. Carreira é o agrupamento de classe da mesma profissão ou atividade com denominação própria. Quadro é um conjunto de carreiras e cargos isolados. Então, carreiras, cargos, portanto, que admitem promoção. O isolado não. Artigo 9º. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros e, veja bem, natos ou naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão, comissionados, não necessitam de concurso público. Eles vão, dentro da administração pública, exercer funções de direção, chefia e assessoramento. E as funções de confiança, aquelas que só podem ser exercidas por servidores concursados, serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional nos casos e condições previstos em lei. A lei reservará percentual dos cargos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, como regra constitucional, o que você vai ter? Que todos os cargos públicos você tem percentual em concurso público obrigatório de oferta para pessoas com deficiência, tá? Bom, aí vamos lá. Do provimento. Os cargos públicos são providos por nomeação, promoção, transferência, reintegração, aproveitamento e reversão. Todas essas formas de provimento estão detalhadas em outros artigos desta lei, tá? Então aqui nós estamos vendo o rol geral, né? O conjunto geral, portanto, aí. Das disposições preliminares. Vamos aqui falar da primeira forma de provimento. Então, voltando um pouquinho, a nomeação é a primeira forma de provimento, nesse caso aí. Então, vamos falar um pouquinho dela. Das disposições preliminares da nomeação. Vamos lá. A nomeação será feita em caráter efetivo e em caráter comissionado. Então,
efetivos e comissionados. Os efetivos são os servidores, em regra, concursados. Então, a nossa Constituição Federal, ela é de 1988. E em 1988, quando a nossa Constituição foi promulgada, o que aconteceu? Ela diz que todo servidor efetivo, obrigatoriamente, a partir de 88, precisa ter sido aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos. E já sabemos, cargo isolado não admite promoção e o cargo de carreira é o cargo que admite promoção. Mas tanto faz ser isolado ou de carreira, cargo efetivo depende de aprovação prévia em concurso público. E o comissionado, quando se tratar de cargo isolado, não existe possibilidade de promoção no comissionado, que em virtude de lei assim deva ser provido, que vão, no caso aí, existir funções, como você já ouviu falar, direção, assessoramento e chefia, e necessariamente esses cargos aqui independem de aprovação em concurso público. São os comissionados que vão ter características de serem cargos providos por livre nomeação e também a hora que a administração desejar exonera o titular do cargo. Então, livre nomeação e livre exoneração, ok? Bom, aí você vai ter artigo 12. A nomeação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados em concurso. Então, isso, claro, para o cargo, portanto, aí efetivo, se faz concurso e necessariamente os aprovados vão esperar a sua nomeação, que vai se dar dentro do prazo de validade, necessariamente aí, do concurso público. Então, nomeia-se e pela ordem de classificação. Artigo 13. Será tornada sem efeito por decreto a nomeação se a posse não se verificar no prazo estabelecido. Então, olha lá. Você que passa num concurso público, você vai esperar a sua nomeação. Se você passar dentro do número de vagas ofertadas no edital, você vai ter que ser nomeado. A administração pública não pode deixar de nomear quem passou em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital. Então, nesse caso aí. Aí você vai esperar. A nomeação, como eu te falei, acontecerá a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso público. E aí, se te nomearem, vão te dar um prazo para você tomar posse.
Se você não tomar posse no prazo estabelecido, a posse é quando você vai assumir o cargo. Você vai lá assinar um livro e você vai declarar que você está ciente das atribuições, das responsabilidades, das prerrogativas, dos direitos, dos deveres do teu cargo. Então, aí, se você não comparecer, a tua nomeação vai ser tornada sem efeito e tu vais perder a vaga, tá? Correto? Bom, olha lá, tá gostando aí da aula? Então aqui agora eu vou te fazer um convite. Vem para cá com a gente, vem para a loja do concurseiro, necessariamente, no caso, o curso online que mais cresce no Brasil, tá? Para que você possa ter esta lei na íntegra, né? Com todos os comentários, com exercícios, com simulados. Então, vem para cá com a gente. Pessoal que está interessado em fazer concurso para um cargo de nível fundamental, necessariamente apenas R$ 90. Para nível, portanto, aí médio, R$ 180. E para nível superior, R$ 200. Então, vem-te embora. Vem com a gente para que você possa se preparar no melhor curso online da região norte, direcionado, específico, professores, portanto, aí gabaritados para te ensinar e para te ajudar a alcançar, portanto, aí esta vitória. Então, vem para a loja do concurseiro. Bom, aí vamos continuar. Vamos te dar aí mais um gostinho para você estudar, para você chegar lá na hora da prova e pronto, conseguir, né? No caso aí, então, artigo 14 da nossa lei vai falar de um estágio probatório. Olha lá, veja bem. Quando você faz um concurso público, você vai ser, como você já sabe, um servidor concursado, um servidor efetivo. Então, todo mês vai cair a tua grana lá. Direito a plano de saúde. Necessariamente você vai alcançar uma estabilidade. Olha que legal, né? Então, veja bem. Só que você, nos primeiros anos de exercício do teu cargo efetivo, você vai passar por um estágio probatório. E aí, neste caso, a nossa lei fala que o estágio probatório é de 2 anos. Só que nós temos uma regra constitucional que já mudou isso. Mas a lei ainda fala de 2 anos e vamos ficar com ela. Então, 2 anos de estágio probatório. Durante esses 2 anos, você vai ser avaliado. E a administração pública, a Prefeitura de Moju, ela quer ter certeza se você é um servidor qualificado para permanecer naquele cargo. Então, durante o período do teu estágio probatório, você vai ser avaliado. Quais são os critérios da tua avaliação mesmo? Idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Vão ser critérios, fatores para a tua avaliação, ok? Aí vamos lá.
sem prejuízo da remessa periódica do boletim de merecimento ao órgão de pessoal, o chefe do órgão em que sirva o funcionário sujeito a estágio probatório, 4 meses antes do término deste, informará reservadamente ao órgão de pessoal, é uma secretaria no município de Moju, sobre o funcionário, tendo em vista os requisitos enumerados nos itens 1 a 4 desse artigo. Parágrafo 3º, em seguida, o órgão de pessoal formulará parecer escrito, opinando sobre o merecimento do estagiário em relação a cada um dos requisitos e concluído a favor ou contra a confirmação. Então, olha lá, você vai trabalhar numa secretaria ou num outro órgão, na Guarda Municipal, numa fundação. Então, o que vai acontecer? O teu órgão, o órgão que você estiver lotado, ele tem um chefe. Esse chefe, ele que vai fazer a tua avaliação. E nesse caso, ele vai realizar, portanto, essa avaliação e ele vai encaminhar o resultado dessa avaliação para o órgão de pessoal do município. E aí, neste caso, o resultado da tua avaliação, levando em consideração todos esses fatores. Idoneidade moral, se alguma coisa você cometeu que prejudique a tua vida pessoal, o teu caráter, a tua moral. Assiduidade, se você chega na hora no teu local de trabalho, se você não falta. Disciplina, se você obedece às ordens superiores que não sejam ilegais. Se você se comporta como um servidor. Eficiência, se você é produtivo, se você atinge as metas da função que você ocupa. E aí, nesse caso, você vai ter um boletim, um relatório de avaliação, que vai ser encaminhado ao chefe do órgão de pessoal, que vai concluir, sendo a favor, aprova o servidor no estágio ou contra, reprova o funcionário, o servidor no estágio probatório. Ok? Vamos adiante. Desse parecer, se contrário à confirmação, se dará vistas ao estagiário pelo prazo de 5 dias. Julgado o parecer e a defesa, o prefeito municipal decidirá. Parágrafo 6º. A apuração dos requisitos de que trata esse artigo deverá processar-se de modo que a exoneração do funcionário possa ser feita antes do fim do estágio probatório. Então, se o relatório for pela tua reprovação, a prefeitura vai te dar direito de te defender. Te defende aí, pela reprovação. Se for pela aprovação, aí basta que o prefeito assine, ele vai assinar de qualquer maneira, ou a tua reprovação ou a tua aprovação. Nesse caso aí. E se ele te reprovar, você vai ser exonerado. Ou seja, servidor reprovado em seu estágio probatório. Qual é a consequência disso? É a exoneração. Tá? Adiante. Aí vamos ver aqui o que a nossa lei fala sobre concurso público. Já que você viu que o concurso público é obrigatório para a nomeação do cargo efetivo. A primeira investidura
em cargo de provimento efetivo efetuar-se-á mediante concurso público. Artigo 16. O concurso será de provas ou de provas e títulos, simultaneamente, na conformidade das leis e regulamentos. Se o concurso for somente de provas, ele pode ter várias modalidades. Provas podem ser escritas, provas podem ser orais, psicotécnicas, físicas e assim vai embora. Então, o que você está vendo aqui? Um concurso público poderá ser apenas de provas, mas não pode ser apenas de títulos. Parágrafo 1º. Independerá de limite de idade a inscrição em concurso de ocupante de cargo ou função pública. Então, não tem limite de idade em si. Claro que o limite é o mesmo limite da aposentadoria, né? Então, não se pode fazer um concurso público se já está na idade obrigatória da aposentadoria. As atribuições inerentes, parágrafo 2º, ao cargo servirão de base para o estabelecimento dos requisitos a serem exigidos para inscrição no concurso, inclusive a limitação de idade, que, exceção feita no parágrafo anterior, não poderá ser inferior a 16, nem superior a 50 anos. Então, veja bem que, apesar de ter esse limite aqui, você tem, portanto, regra que não pode ser superior a 50 anos, só que isso já está ultrapassado perante a Constituição Federal também, correto? Mas é a regra da nossa lei. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, prazo de validade vai ser fixado no edital. Porém, o edital não pode determinar inicialmente uma validade acima de 2 anos. Porém, essa validade pode ser prorrogada uma única vez e por igual período. Parágrafo 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo na carreira. Como eu te disse, se você passa num concurso público dentro do número de vagas, você tem que ser nomeado. Obrigatoriedade. Adiante. Da posse é o artigo 17. Posse é a investidura em cargo público ou função gratificada. Te lembra que você vai ser nomeado e vai ter prazo para tomar posse. Como você viu, não tomou posse no prazo legal, nomeação tornada sem efeito. Vamos adiante. 18. Só poderá ser empossado em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos: brasileiro, ter completado 16 anos de idade, veja bem que aqui 16, está em gozo dos direitos políticos, ter bom procedimento, gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica, possui aptidão para o exercício da função, ser habilitado previamente em concurso público, salvo quando se tratar de cargo isolado. Portanto, aí, ter habilitação previamente, ter habilitados previamente em concurso, salvo quando se tratar de cargo isolado para o qual não haja essa exigência. Ter atendido às condições especiais prescritas em lei ou regulamento para determinados cargos ou carreiras. Parágrafo único. A prova das condições a que se refere os itens 1, 2 e 7 desse artigo não será exigida nos casos dos itens, no caso 4 a 6 do artigo 10. Portanto, aí,
né, no caso aí, você tem, portanto, né, as principais características: idade, ser brasileiro, estar no gozo dos direitos políticos, ou seja, né, no caso aí, não ter nenhum problema de votar e ser votado numa eleição política, ter boa saúde, tá? Comprovada por atestado médico, e assim vai embora. Artigo 19. É competente para dar posse o prefeito municipal. Então, quem dá posse para os servidores do município de Moju é o prefeito. Do termo de posse assinado pela autoridade competente e pelo funcionário, constará o compromisso, como eu já te falei, todas as tuas prerrogativas, direitos e deveres, o compromisso do fiel cumprimento dos deveres e atribuições. O funcionário declarará, para que figure obrigatoriamente no termo de posse, os bens e valores que constituem o seu patrimônio. No dia da tua posse, tu apresenta a tua declaração de bens, que pode ser por escrito. Se tu não tiver nada, tu vai dizer que nada declara, porque tu nada tens, mas tem que declarar, tá? Vamos adiante. Artigo 21. A autoridade que der posse verificar sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições legais para investidura, que é a posse. A posse terá lugar no prazo de 30 dias. Olha aqui o prazo. Depois que a prefeitura te nomeia e publica a tua nomeação no Diário Oficial, nesse caso, né, mediante a fixação também no prédio da prefeitura, você vai ter 30 dias para tomar posse. Se não tomar posse no prazo legal, você já sabe que você vai ter a sua nomeação tornada sem efeito. Parágrafo único. A requerimento do interessado, o prazo de posse poderá ser prorrogado até 60 dias, ou por maior, a critério da autoridade competente, ocorrendo motivo relevante. Então, 30 dias para você tomar posse. Você pode pedir uma prorrogação por mais 60 ou até mais, justificando. Se a tua justificativa convencer a administração, ela pode prorrogar por um prazo maior do que 60 dias, tá? Bom, veja bem, o artigo 23 fala de uma fiança. Fiança é pagamento, mas basicamente hoje já não existe mais cargos que precisam pagar fiança para assumir, mas ainda está na lei. O funcionário designado para funções, cujo desempenho dependa de fiança, não poderá entrar em exercício sem o pagamento, sem a prévia satisfação dessa exigência. A fiança poderá ser prestada por qualquer meio de critério da administração. Ele que vai dizer como é que tu vai pagar. Pode ser dinheiro, pode ser serviços e assim sucessivamente, tá? Bom, aí veja bem, depois que você toma posse, vai ser marcado o prazo para você começar a trabalhar, que é o teu exercício. E a partir do exercício que começa a contar prazo para você receber o teu salário e o teu estágio probatório, como você viu há pouco. O início, a interrupção e o reinício de exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Artigo 25. Ao chefe do órgão para onde for designado o funcionário, compete-lhe dar-lhe exercício. Então aqui como é que ficou isso? Quem te dá posse é o prefeito. Quem te dá exercício é o chefe do órgão.
Vamos dizer que você vai trabalhar na Prefeitura de Moju, na Secretaria Municipal de Educação. Quem vai te dar posse é o prefeito de Moju. Quem vai te dar exercício é o secretário municipal de educação. Ok? 26. O funcionário nomeado deverá ter exercício no órgão em cuja locação houver claro. No caso, para onde se fez concurso também. Parágrafo. O afastamento do funcionário de seu órgão para ter exercício outro por qualquer motivo só se verificará nos casos previstos desse estatuto, que pode ser aí necessariamente uma transferência, ou mediante prévia autorização do prefeito, que pode também ser um empréstimo, uma cessão, para fim determinado e a prazo certo. Ao entrar em exercício, o funcionário apresentará ao órgão de pessoal os elementos necessários ao seu assentamento. Então, nesse caso, teu endereço residencial, teu endereço eletrônico, o número e o nome dos teus dependentes, e assim vai embora. E o prazo para o exercício é o próprio prefeito que vai determinar quando ele te der posse. Correto? Bom, com isso, nós terminamos esse bate-papo que foi legal mesmo, sobre essa lei. Lembrando que essa lei, ela vai necessariamente aí ser conteúdo programático para todos os cargos. E agora, a proposta, o convite, vai ser diretamente para quem tem interesse de ser professor do município de Moju. Professor, necessariamente pedagogo. Então, vem-te embora também, tu. Vem-te embora para que a gente possa trabalhar contigo, para que a gente possa te passar as informações, para que você possa futuramente aí passar as informações formando pessoas. Olha o papel legal e importante do professor e do pedagogo, né? Então, bora comigo, bora com a loja do concurseiro, ela realizará esse sonho que você tem. Então, professor, para todos os cargos de professor, R$ 240. E para pedagogia, somente R$ 270. O curso todo. O curso todo. E te lembra que isso é um investimento em ti. Então, no caso aí, não faz cara feia, não. Vem-te embora para que a gente possa necessariamente sonhar juntos para você alcançar essa vitória na tua vida, ok? Então eu te encontro, né, nos cursos completos dessa legislação. Bom, então eu quero agradecer aqui a tua presença comigo e mais uma vez eu te digo, vem-te embora, eu quero te encontrar na loja do concurseiro.